Na parte de terça-feira, a verdade bíblica. Em 2017, a capa da revista Time estampou a pergunta: a verdade está morta? Essa pergunta reflete bem a sociedade atual. A própria ideia da verdade vem perdendo força e muitos já não sabem mais no que acreditar. Na cultura atual, tudo parece relativo. Parece que na cultura atual não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Mas Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Jesus é uma verdade absoluta. A Bíblia e Deus têm verdades absolutas. A palavra de Deus testifica sobre que Ele é a verdade de uma forma pura e personificada. Jesus é a verdade personificada, enquanto a Bíblia é a verdade escrita. Meu querido irmão, vamos ler e meditar nestes versos em João 17:17. Ali diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Portanto, meu querido irmão, quando você está lendo a Bíblia, você está recorrendo à palavra da verdade, que nos santifica. Não tem como estudar a Bíblia com meditação, com oração e não ser santificado. A Bíblia nos santifica porque ela é viva, ela é eficaz. Não é um livro morto, não é um livro feito somente de páginas, de papel. Não. A Bíblia é algo vivo, vivo, que quando você introduz na sua casa e quando você lê, quando você assimila, ela vai transformando o seu gosto, sua maneira de pensar. Em Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 30 e o verso 5 e 6. Aqui diz: toda a palavra de Deus é pura. Amém por isso? Ele é escudo para os que nele confiam. E não acrescente nada às suas palavras. Não podemos colocar e nem tirar nada da Bíblia, para que ele não o repreenda e você seja mentiroso. Aqui diz também em Salmos 12 e o verso 6. Abra sua Bíblia. Salmos 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, afirma que a verdade essencial, que é o próprio Jesus, não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 13 e o verso 8. Aqui diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Malaquias 3,6 diz: eu, Senhor, não mudo. Ao mesmo tempo, ao estudarmos a palavra de Deus, nosso entendimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, crescerá constantemente. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 598, Deus escreveu assim: há minas, ou seja, existem minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. A Bíblia é uma mina e quanto mais você cavar, mais fundo cavar, mais você vai descobrir preciosas verdades, minas de diamantes, de pedras preciosas. Quando a escritora Ellen White, serva de Deus, falava sobre a verdade, ela sempre se referia àquilo que Deus revelou por meio da Bíblia, a luz maior. E ela chamava os seus escritos de a luz menor. Podemos buscar mais luz na Bíblia porque ela nunca contradiz as verdades reveladas anteriormente. Ao contrário, a Bíblia vai ampliando as verdades. Leia 1 Tessalonicenses 2,13. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 13. Este texto é muito significativo. Aqui diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus,
Paulo afirma: a palavra que vocês estão ouvindo de mim é de Deus. E aqui diz: vocês a acolheram não como palavra humana. Vocês receberam uma palavra que é de Deus, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus não é humana, é divina, e ela transforma, ela vai nos santificar. Efésios também, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1 e o verso 13. Aqui diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, como é que Paulo chama a Bíblia? A palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quem vai receber o selo do Espírito Santo da promessa? Aqueles que creem na palavra da verdade, que é a Santa Bíblia. Meu querido irmão, no fim das contas, é a Bíblia, e somente a Bíblia, que deve ser a nossa base para saber o que é a verdade. Por isso que no voto batismal, você diz: eu creio na palavra de Deus como única regra de fé e prática. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a nossa base para saber o que é a verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Até mesmo a nossa razão deve ser colocada sob esse mesmo critério. Alguns argumentam que não existem verdades absolutas, mas a Bíblia ensina verdades absolutas. Você não pode questionar as verdades bíblicas. Por quê? A Bíblia revela verdades eternas. Verdades que eram verdades no passado, hoje e sempre serão verdades. E que não mudam, porque Deus não muda. Um exemplo de verdades absolutas são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos revelam 10 princípios eternos, imutáveis, absolutos. E se você permitir, e se você pedir, o Espírito Santo vai imprimir esses 10 princípios santos, chamados de 10 mandamentos. O Espírito Santo vai imprimi-los na sua mente, no seu coração. Porque os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. A lei de Deus é santa, justa e boa, porque refletem o Deus que é santo, justo e bom. Aleluia!